Quão grande é o meu Deus! Aqui estamos mais uma vez, meus irmãos, para compartilharmos a palavra do Senhor. E o filho que nós vamos estudar hoje, para entendermos essa família que dá todo o enredo, a história de Deus nessa terra. Eu sei que alguns entraram na lista agora, e nós falamos sobre o chamado de Abraão. Deus chamou uma família, e essa família tem todo o contexto da Bíblia. E o filho que nós vamos falar hoje é Judá. Lembra? O quarto filho de Jacó. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac e neto de Abraão. E é sobre ele que nós vamos falar. E nós falamos que Jacó, ele não abençoa, ele profetiza sobre os seus filhos. Porque Deus chamou esta família para ser a família dele na terra. Mas antes de nós começarmos a história de Judá, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, quão grande és Tu, quão grande é o nosso Deus. O nome de Judá diz louvor. E nós estamos aqui com esta melodia, porque nós não entraremos no céu sem termos um hino, um cântico nos nossos lábios. Senhor, nós queremos fazer dessa história. Teve episódios negros, mas as vitórias vieram em Cristo Jesus. É lindo estudarmos a história de Judá, Pai. Nos ajude a entender de uma forma extraordinária essa história. Ser com cada irmão, Pai, que vai compartilhar com este estudo, com este alimento, com este maná que vai vir do céu. Que não seja Cesiane a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a usar os meus lábios. Que eu me cale neste momento e que o Senhor somente fale através dos meus lábios. Que eu seja uma embaixadora de Cristo neste momento, usando a minha boca. Pai, eis-me aqui, usa-me para o Teu reino, em nome de Jesus. Estava com saudades com essas férias, mas aqui estamos para mais uma vez compartilharmos do amor de Deus. E como eu disse para vocês, a história, Gênesis começa com essa família e Apocalipse termina com essa família. E lá em Apocalipse 7, 4 e 5, diz assim: vocês perceberam que lá, quando Jacó abençoa em Gênesis 49, é uma sequência. Em Apocalipse é outra sequência. E Apocalipse, o nome que está em primeiro lugar é o nome de Judá. Então eu queria que você lesse, como a gente fez das outras vezes, abra Apocalipse 7, 4 e 5 e leia. E a primeira tribo começa então com a tribo mencionada é a tribo de Judá. E por que começa por Judá? Ele não era o primogênito. Ele não era o primogênito de Jacó. E por que ele que começa com essa bênção do selamento? Por qual razão Judá está aqui em primeiro lugar? Nós vamos estudar hoje a sua história. Cada um dos filhos de Jacó tem um significado no nome. E o nome de Judá não é diferente. O quarto filho de Leia com Jacó também tem um significado e muito especial. E o significado do nome de Judá está lá em Gênesis 29 e 35. Você abra a sua Bíblia e confira. Dá uma pause e confira lá. E qual é o nome que está escrito aí? Olha, todo tempo, Leia ela queria agradar quem? A Jacó, porque ela era a esposa desprezada. Lembram disso? Então, quando Rubem nasce, ela diz: veja o filho, chamando a atenção de Jacó. Quando Simeão nasce, ela diz:
Deus me escutou. Quando Levi nasce, ela diz: agora unirá o coração do meu marido a mim. Porém, quando Judá nasce, e essa mulher ela nunca imaginaria que Deus estava usando a boca dela, porque as palavras têm poder. E agora ela diz o que aí? Desta vez louvarei ao Senhor, porque das outras vezes ela tentava chamar a atenção de Jacó, mas desta vez ela adoraria e louvaria quem realmente merecia louvor, porque ele tinha aberto a madre dela. E agora ela diz: louvarei. E o nome de Judá significa louvor. E nenhum dos filhos de Deus vai entrar no céu. Você já se perguntou por quê? Que lá em Apocalipse, quando descreve a cidade santa, diz que as portas são de pérola? E são pérolas gigantes? Imagina o quanto que vale uma pérolazinha. Por quê? Como são formadas as pérolas? Por que a pérola tem tanto valor? Porque para formar a pérola, a ostra ela se machucou, porque entrou uma pedrinha, e aquela pedrinha, aquela areinha do mar, ela entrou e ela machucou. E ela precisou fazer daquela pedrinha uma pérola. E você precisa fazer das tormentas desta vida uma pérola. E só entra pelas cidades, a cidade eterna, pela cidade santa, quem fez das suas aflições uma pérola. Quem permitiu que Deus transformasse as tragédias em bênçãos. São muito mais profundos, mas eu quero dar só esse gostinho. Depois a gente volta a falar sobre isso. Louvor, este é o significado do nome de Judá. E Leia colocou esse nome porque estava tão feliz que ela queria louvar a Deus pelo quarto filho que Deus concedia. Leia nem imaginava que cada um desses nomes teria grande significado. E que em seus braços segurava o futuro herdeiro de Israel. Essa criança que era grande príncipe, o leão da tribo de Judá, sairia da sua descendência. E que todo mundo louvaria a Deus através dessa tribo, porque dela viria o soberano, o Filho de Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós louvamos a Deus por qual tribo? Já pensou nisso? Nós louvamos a Deus porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós louvamos a Deus através dessa tribo, deste homem. O leão, Jesus Cristo, e através dele todo mundo louvaria, porque dele veio a salvação para todo o mundo. Porque todos nós louvamos pela salvação que só há em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode nos dar salvação. E por isso nós louvamos. Cuida deste menino, Leia, porque deste menino virá reis que vai governar toda a nação de Israel. Cuida deste menino, Leia, porque dele virá profetas, que vai profetizar o futuro do Messias. Cuida deste menino, Leia, porque Davi, o grande rei de Israel, virá dele. Cuida muito deste menino, Leia, porque dele virá o Salvador do mundo. Louvaremos a Deus por Cristo Jesus. Tudo isso escondido nesta criatura tão pequena, tão frágil. Quem poderia imaginar que Judá iria sair uma linhagem de tantos escolhidos, de tantas pessoas especiais da tribo de Judá? Eu vou depois mencionar lá no final. São muitos nomes conhecidos. É a tribo que mais tem personagens bíblicos. É muito lindo.
Quem poderia imaginar que dessa criatura dependeria o futuro deste povo? Mas todo mundo dependeria do Salvador que sairia dele. Nós tivemos liberdade. Nós tivemos liberdade por conta desse Salvador. Nós louvamos a Deus por conta deste Salvador. É muito tremendo isso. É muito tremendo tudo que Deus fez. Nós louvamos a Deus por isso. Da sua linhagem sairia Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós iríamos louvar o nosso Deus. Nós louvamos o nosso Deus por isso. Este significado já nos ensina muito sobre o caráter deste menino. Porque Rúben falhou ao não ter um caráter digno de primogênito. E foi então que os seus direitos da primogenitura espiritual foram passados a dois primeiro. Primeiro a José, nós vamos entender isso, e depois a Judá. Por isso Judá foi o progenitor do Messias. E você vai entender, você já se perguntou por que Judá é o progenitor do Messias? Será que ele foi escolhido? Não. Porque ele lutou por isso. Ele entendia a profecia. Eles todos sabiam a profecia. Porque como foi que Abraão sabia que o Messias viria dele? Lembra que Deus disse: ei, Abraão, eu quero que você vá ao Monte Moriá. E eu quero que você leve. E foi falando tudo o que ele queria que ele levasse. E você vai construir um altar. E faltou o sacrifício. Senhor, eu estou levando as coisas, eu estou levando o punhal, eu estou levando tudo. Mas e o sacrifício? O sacrifício é seu filho Isaac. Depois a gente volta nessa história. E Abraão, ele não relutou e ele foi. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Abraão, eu quero te ensinar o que vai acontecer. Eu vou dar meu único filho. E quando Abraão está ali com aquele punhal para Isaac, ele foi como um cordeirinho, igual Jesus iria. E quando ele está com aquele punhal levantado, Deus disse: chega, Abraão. Eu só queria te ensinar de uma maneira prática que o que você estava fazendo, com dor eu vou fazer. Mas para você eu só queria te ensinar. Agora o meu filho vai morrer, mas Isaac não vai morrer. E veio um cordeirinho assim entre as árvores. Então essa família toda sabia que o Messias viria, morreria. Já parou para pensar nisso? É uma história muito profunda. Mas nosso estudo nós vamos cada vez mais abrindo um pouco mais o leque. Jesus poderia ter vindo da tribo de Rúben. Ele poderia ter sido o ascendente de Cristo. Mas ele falhou. Onde Rúben falhou foi onde Judá ganhou. Caráter forte. A primogenitura não foi dada toda a Judá. Nós sabemos disso. Lembra que Levi, ele pegou o sacerdócio. Lembra que José pegou a primogenitura espiritual, bens materiais. Levi é espiritual. A espiritual por um tempo foi de Judá, mas ao pé do Monte Sinai, isso está lá no estudo passado, ao pé do Monte Sinai, Levi falhou. E Judá falhou e ali Levi ganhou a primogenitura espiritual. Eu quero só abrir um parênteses aqui com vocês. 3 tribos, elas se tornaram especiais. José, Levi e Judá. Quantos apóstolos eram especiais? Todos eram especiais. Mas todas as histórias da Bíblia, você vê sempre que 3 o acompanhavam. Quem era? Pedro, João, Tiago e André. Mas às vezes André não estava, e estava 3. Pedro, Tiago e João.
nada é por acaso. Nós vamos chegar lá nos apóstolos. A herança em dobro, então, foi de José. Quem recebeu o dobro dessa porção, e nós sabemos por que ele recebeu, por que recebia em dobro. José é um caso à parte. Esse vai ser um dos últimos ao fazermos o estudo, né? José, ele é distinto. O governo dele não foi de uma família, mas de uma nação. Judá, ele governou uma família. José é uma nação. Mas em Apocalipse 7, vemos que ali, entre os 144 mil, o nome de Manassés está ali, porque José recebeu em dobro, né? Agora, quem está em primeiro lugar? Judá. Lá em Apocalipse 7, verso 6, fala de Manassés. E Apocalipse 7, verso 8, fala de José. Então, José está ali dobrado, está em dobro. Lá em José nós vamos entender isso. Nessa lista vemos que o dobro dessa herança, então, foi dado a José, pois o nome de José está ali e o seu filho também está ali. E eu quero que você vá lá em 1 Crônicas 5, 1 e 2. E ali nós vamos entender alguma coisa. Abra. Pare o vídeo e abra. O que você conseguiu ler? Então, aqui nós vemos que José recebeu o direito de primogenitura. Então, a primeira primogenitura foi de José. Você está entendendo que aí não tem nem o de Simeão e nem o nome de Levi? Por quê? Porque Rúben era o primogênito. Deus chamou essa família para ser a sua família na terra. Então, Rúben, ele era o primogênito, mas ele falhou. Simeão e Levi tinham um passado negro. Então, eles já até pularam o nome. E aí, qual é o próximo nome? Judá. Então, diz no verso 2 que Judá, ele foi o maior, dele veio o soberano, porém o direito da primogenitura foi de José. E o primeiro direito era do primogênito. O primogênito, ele recebia essas três partes: materiais, espiritual e governamental. Mas no caso da família de Deus, Deus dividiu entre as três tribos. Então, é muito importante você sempre memorizar isso para a gente entender todo o contexto. Então, os direitos da primogenitura envolvia essas três partes, né? Naquele tempo, o sistema não era de governo, mas era patriarcal, era de pai para filho. Quando foi que mudou de patriarcal? Quando o povo de Israel começou a dizer: olha, todas as nações têm reis. Os amalequitas têm reis, os filisteus têm. Todos têm reis e nós não temos um rei. E Deus diz: vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei para vocês. E qual foi o primeiro rei? Saul. Depois a gente vai também entender isso lá à frente. Agora, nesse momento era patriarcal. O pai da família era quem dirigia todo o clã, toda a tribo. E este governo era passado de pai para filho. Quando o pai morria, e sempre era dado ao primogênito. Mas neste caso, Rúben não recebeu. Tá aí, né? Você está lendo aí, você leu aí, acabou de ler em 1 Crônicas, que Rúben profanou a clã do seu pai, e nós já estudamos isso lá na primeira tribo, que foi Rúben. E nós entendemos então por que ele não ganhou. Então, neste caso, ele não recebeu. Nós já estudamos, o direito de primogenitura incluía, era coisas muito especiais. Então, se a gente também, eu falei um pouquinho disso com Jacó e Esaú, lembram? Lembra que Jacó e Esaú, Jacó queria, e qual a primogenitura que Jacó queria? A espiritual. Qual a que Esaú queria? A bens materiais. Então, depois a gente entra também nesses detalhes. Uma comidinha com o cupom porta 15. Desculpa, porque eu coloquei uma musiquinha aqui de fundo, porém toda hora tá entrando aqui esses anúncios, né? Vocês desculpem, por favor. Mas vamos voltar aqui. Então, nós vamos voltar. Eu vou voltar um pouquinho a falar disso depois novamente. Só um pouquinho, deixa eu só voltar a música aqui. Então,
Continuando a história. Então, assim, ele não conseguiu, então passou para Judá. Então, a temporal, José, a espiritual significava o sacerdócio da família, né? E ela foi de Judá por um tempo. Então, a espiritual, como é hoje acontece em muitas igrejas. Eles têm as ordenações pastorais. É a mesma bênção que o pai dava para o filho, sabe? Quando eles vão ordenar um pastor, eles colocam a mão, eles impõem a mão. Ali, a mão sobre a cabeça é para representar que ali Deus está escolhendo, né? Para um sacerdote. E ali o pai escolhia para ser aquele líder. Imagina que privilégio era essa primogenitura. Mas cada um de nós hoje podemos ter essa primogenitura. Quando? Quando é que nós recebemos essa primogenitura? Quando somos separados por Deus para sermos ministros através de uma imposição de mãos e para receber o Espírito Santo? Quando nós nos batizamos. Lembra que o pastor coloca? Se você não batizou ainda, talvez você não saiba disso. Mas no momento que você tomar sua decisão com Deus, vão impor a mão e vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus não deixou que essa bênção que Ele dava, porque você é um primogênito e você vai entender isso. Você é um primogênito. Todos que têm a fé em Cristo Jesus é primogênito. Eu falei um pouquinho lá atrás, depois a gente volta a falar nisso. Então, você é um primogênito. Então, Cristo, ele recebeu isso. Lembra que ele só começa o seu ministério depois do seu batismo? Ali ficou declarado. E sabia que só no batismo de Jesus é que ele teve certeza de que ele era o Messias? Porque ele nasceu como um bebê, ele não sabia. Maria foi o grande instrumento para ensinar que ele era o Filho de Deus. Que mulher especial, que trabalho. Quando eu paro para pensar no trabalho de Maria, o trabalho de incutir na mente de Jesus: você é o Filho de Deus. É muito lindo. Com 12 anos lá no templo, o rosto dele brilhava, ele começava a ter sinais. O Espírito Santo, quando o cordeirinho foi imolado, disse: olha, você será esse cordeiro. Mas a certeza ele teve no dia do batismo, que uma voz do céu ecoou e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No momento do batismo, nos tornamos separados. Somos representantes de Deus nessa terra, sendo agora um ministro seu, encarregado de levar adiante Cristo para os outros. Judá recebe essa primogenitura e por isso ele foi o governante. Ele governou essa família. Judá era o líder espiritual do povo de Israel até o Monte Sinai. Foi o progenitor do Messias. Privilégio grande demais. José foi um líder de uma nação. José, ele não acompanhou esse povo. O ministério que Deus tinha para José era muito grande. Agora, um pouco mais à frente nessa história, esse privilégio espiritual foi dado a Levi, quando eles adoraram aquele bezerro, lembra? Mas já a parte governamental nunca saiu da mão de Judá. Os levitas foram sacerdotes e ministros de Deus. Quando as demais tribos falharam no Monte Sinai, os levitas foram fiéis e receberam por direito essa primogenitura. Nós estudamos isso lá em Levi, né? Quem está do lado de Deus, dê um passo para esse lado. E só os levitas passaram. Porém, o governo nunca foi tirado. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Gênesis 49, 8 e 12. E eu quero que você pause, leia, porque é sobre isso que nós vamos falar agora. E aí você vai ver que o líder, o governo cedro,
cetro nunca saiu da mão de Judá. Claro que José foi o maior. José é uma história à parte. Como indivíduo, José foi maior. Mas como tribo, a de Judá foi maior. Eu queria que vocês entendessem isso. Como indivíduo, você vai ver a história de José. Que tremenda. José não teve fracassos, como eu vou falar dos fracassos de Judá. José é um caso à parte. José tipifica Jesus. Ele é uma tipificação de Jesus. Mas como tribo, a maior tribo é, sem dúvida, a tribo de Judá. Então, os reis de Israel vêm de qual tribo? A tribo de Judá. Agora, como foi que Judá chegou a prevalecer entre os seus irmãos? Vamos recordar as palavras aí de Jacó? Jacó, você tem que entender que não era um pai falando, era Deus falando. Você sabe que quando ele falou de Rúben, não tinha essas bênçãos. Quando ele falou de Simeão também não. Quando ele falou a primeira vez de Levi, porque quando Moisés fala, a bênção. Mas ali só tem esse minha glória não se ajunte. Mas quando Jacó vai falar de Judá, o rosto dele brilha. O rosto dele brilha. E ele diz, como é que é? Leãozinho, jumentinho. Te lembra alguma história? Até que venha Siló. Do que ele está falando? Ele está falando de Jesus. Percebe que está falando do vinho? Percebe que ele está falando dos dentes? Ele está profetizando que o Messias vem de Judá. O cedro nunca passará da sua mão, Judá. O governo nunca passará. Por quê, meu irmão? Davi, o grande rei de Israel. Judá, Davi e Jesus, ele é tido na Bíblia como quem? Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim, o grande rei. Por que o cedro nunca passará? Judá, forte. Davi, e agora o Messias, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para todo sempre. O cedro nunca arredará da tua mão, Judá. Isso é lindo, né? Então, Rúben não tinha bênção, Simeão não tinha bênção, Levi não tinha. E Levi, Deus transformou a maldição em bênção, né? Mas Judá, uau! Uau! E ele pega, você consegue perceber que ele pega o mesmo nome? Olha o que ele diz assim. Com Simeão, ele fez a mesma coisa. Eu não quero te escutar. Com Levi também. Levi. Agora com Judá, ele diz, ele faz do louvarão. Judá, te louvarão os teus irmãos. Os filhos de teu pai inclinarão diante de ti. Como Judá prevaleceu entre seus irmãos, meu irmão. Como Judá chegou a ser o progenitor. Como Judá chegou a ser do Messias. Este é o tema digno de um estudo cuidadoso de todos que querem fazer parte dessa grande primogenitura espiritual. Assim, ser herdeiro da herança eterna. Judá não prevaleceu entre os seus irmãos pela força. Judá não prevaleceu porque foi posto ali, não. Ele ganhou o direito pelo seu caráter, porque era um verdadeiro líder entre os seus irmãos. E nós vamos estudar isso. Toda vez que vemos o nome de Judá mencionado, vemos sua liderança aflorada, claramente. Por exemplo, Gênesis 37, 26 e 27. Vemos aqui que o nome de Judá mencionando, ele conta a história, né? Leia toda a história para você entrar nesse contexto. Haviam decidido matar José. E de quem era a ideia de matá-lo? Lembra que foi de Simeão, o que era assassino, o que tinha um caráter violento? Porque quando nós estudamos as 12 tribos, nós vamos identificar qual é a nossa tribo. E você precisa saber qual é a sua tribo. Lembra disso?
Então, começa a entender agora como era o caráter de Judá. O de Rúben, fraco e vacilante, inconstante como a água. O de Simeão, homem de paixões desenfreadas, sede de vingança. Levi, aquele que não sabe dizer não, que vai com os outros. Agora Judá era um líder. Judá era firme. Judá era forte. E nós vamos ver isso nessa história. Eu quero que você leia na Bíblia e eu vou mencionar algumas partes dessa história. Então, quem queria matar? Simeão. Quem aqui podia salvar José? Rúben, porque era o primogênito, mas era fraco e vacilante. Queria agradar a José e queria também agradar seus irmãos. Não queria ir contra seus irmãos, não queria impor seus irmãos. Não tinha coragem de falar o que era certo para não desagradar ninguém, porque era fraco, porque era inconstante como a água. Mas nós sabemos dessa história. Então José foi colocado no poço, aí queriam matar. E eles: não vamos matar nosso irmão, vamos jogar no poço. Deram uma surra em José e ele permitiu que dessem: vou deixar dar a surra, mas vamos jogar no poço. Deram uma surra em José. E ele sai dali, lembra da história? Nós falamos isso já. Mas eu vou às vezes repetindo, porque quando a gente repete a história, você ouve mais uma vez, isso fica gravado. E alguns irmãos estão nessa linha de transmissão agora, entraram agora, e eles também vão entendendo um pouquinho da história do que nós já estudamos. Então ali vem uma caravana dos ismaelitas. E quem é que diz: vamos vender nosso irmão? Quem é que não tinha medo de impor suas ideias? Vamos lá? Quem é que não tinha? Judá. Vamos vender nosso irmão. E a Bíblia diz aí, em Gênesis 37, 26 e 27, que todos o quê? O obedeceram. Sabe quem as pessoas obedecem? Quem são líderes. Eles não obedecem quem não tem liderança. Quem é fraco. Eles obedecem quem são fortes. Quem está ali à frente. E ele estava ali à frente. E todos o obedecem. Então aí diz... Notem que ele não obrigou, porém ele tinha tal influência de líder nato entre eles, que ele disse foi suficiente para todos aceitar a ideia. E olha, e José foi implorando um a um: não me venda, Levi, chorando, porque ser escravo era pior do que ser o quê? Um animal. Tratavam melhor os animais do que os escravos. E José chora: não me venda, Judá, não me venda, Simeão. E o rosto dos irmãos como de pedra. Nossa, toda vez que eu menciono isso, meu coração fica tão apertadinho. Eu consigo sentir o que José sentiu ali. Talvez você já passou por uma situação difícil. Talvez não tão como essa. Mas isso fez de José um grande líder. Nós vamos estudar José e você vai ver. E isso mostra a influência que ele tinha sobre os demais irmãos. Notem que ele não teme em colocar suas ideias para fora. Rubem escondeu sua verdadeira intenção. Mas Judá, ele fala: não podemos matá-lo, é nosso irmão, sangue nosso. E ele salva a vida de José. De uma certa forma, assim, Judá, ele foi um instrumento de Deus. Porque se José... nós vamos estudar a história de José e vocês vão entender como que Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Foi Deus quem enviou, permitiu que José fosse ao Egito para salvar a vida da minha família e para ser exemplo para essa nação pagã. Isso é que José fala, lembra disso? Ele fala aí na Bíblia, nós vamos mencionar isso. José, de uma certa maneira, estava sendo usado por Deus. Judá não era só um líder entre os seus irmãos, mas também tinha a confiança do seu pai. Quer ver isso? Gênesis 42, 37 e 38. Para o áudio e leia na Bíblia. Rúben, vocês precisam ir confirmando tudo que eu estou dizendo.
Porque quando eu falo aqui, eu estou falando do que o meu coração está cheio, das histórias que eu aprendi. Mas quando você abre a Bíblia e lê aí, é Deus falando com você. Rubem tentou e não conseguiu levar Benjamim. Qual é esse contexto? Teve uma fome, uma miséria, e só o Egito. É aí vocês vão entender essa história lá à frente, né? Direitinho. Teve uma fome e José foi para a prisão. José foi na prisão, não tinha culpa nenhuma. Mas Deus tirou ele da prisão e ele tornou governador do Egito. Só ele tinha comida. Porque ele falou com o faraó, você tem que fazer isso, isso, isso. O faraó disse, não tem ninguém como você. É você mesmo, toma o meu anel. E estava ali José sendo governador. E agora o plano de Deus ia entrar em ação. E agora todo mundo tinha que ir até o Egito comprar comida. A seca, a fome foi devastadora. Só o Egito tinha aqueles silos. Uma vez eu fui no Paraná e vi aqueles silos, eu fiquei imaginando. Foram esses silos que José construiu. E a ideia desses silos vem lá do primogênito de Jesus, de José, o grande governador. E aí então só o Egito tinha. Eles chegaram ali para comprar comida e José testa os seus irmãos. Lembra que José, ele prende Simeão, então. E agora José prende Simeão, porque sabia que ele era vingativo. E os irmãos voltam. Ele falou, para voltar para pegar comida, para pegar Simeão, tem que trazer Benjamim. E Rubem agora tenta com Jacó. Jacó diz de jeito nenhum. Jacó, você engana os de fora, os da família não. Jacó sabia que ele era inconstante como a água, que ele era fraco e vacilante. E ele não dá. Mas e quando Judá vai pedir? E quando Judá pede, ele entrega. Ele diz não. Agora veja a diferença em Gênesis 43, 8 e 9. E agora quem é que vai pedir? Judá. E agora Jacó deixa Benjamim com ele. Veja o poder de convicção e o convencimento de Judá. Confie em mim, que eu te dou a minha palavra. Serei responsável por ele. Isso mostra o tipo de caráter que Judá tem. Agora eu quero ir um pouquinho mais à frente. Gênesis 46, 28. Quando Jacó chega ao Egito com a sua família. Ele fala assim, desça Rubem. Escolheram 70 homens. Ele falou aí, deixa Rubem. Ele diz quem? Desça Judá. Judá foi enviado como representante. Então quem era o líder dessa família? Qual é o caráter de Judá? Líder. Um líder nato. Jacó então ele escolhe os 70 para descer, mas ele não manda Rubem. Ele manda Judá, porque era líder. Judá era líder, era representante da família. Ele conquistou esse lugar. Ele conquistou sua liderança. Judá venceu onde Rubem falhou. Rubem fraco, Judá forte. Dentro da mesma família, nós temos as personalidades, né? Então, olha só. Toda a história de Judá se resume na bênção de Jacó. Jacó dando ali para ele. Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Na separação das tribos, tempos mais tarde, qual os nomes que ficam? Israel e Judá. Mais à frente a gente vai entender isso. Eram 12 tribos e depois fica só 2. Quando as 12 tribos, e as 12 tribos como liderança só teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Depois as tribos foram divididas. A gente vai estudar isso também um pouquinho mais à frente. E o sonho de José, quando os irmãos eles se inclinaram para José, eles não sabiam que era José. Mas quando eles louvam, eles obedecem a Judá, eles estão sabendo. Lembra do sonho de José? Nós vamos falar do sonho dele também mais à frente. Então, eles obedeciam a Judá. José, mais uma vez eu vou dizer, um caso bem distinto. Deus usou poderosamente. Porém, Judá não foi por força, não foi por circunstância, como foi José. Ele não os obrigava.
Ele não obrigou nenhum deles, mas porque ele mesmo conquistou este lugar entre os seus irmãos. A palavra que descreve Judá é líder, independente, líder nato. Mas nem sempre foi assim. Ele também teve suas caídas. Ele estava entre aqueles que José informava a seu pai que tinha má fama. Ele estava entre os que vendeu José. Ele estava entre os que mentiu para o pai. Então ele teve suas fraquezas. E nós vamos entender um pouquinho essa fraqueza. A Bíblia não nos fala dos primeiros anos de Judá, de nenhum filho. Mas em Gênesis 37 fala que todos eram de má fama. E ele estava entre esses todos de má fama. Mas eu quero entrar agora num ponto assim da história de Judá que é bem vergonhoso, sabe? Mas a gente precisa falar. Porque, olha, esse estudo de Judá, na verdade, ele não vai poder ser só esse estudo. Porque Judá a gente precisa entrar em Davi. É lindo entender. É lindo, sabe? Você vai ver que você é o que o seu pai foi. As mesmas coisas que Judá, o mesmo temperamento, as mesmas fraquezas Davi teve. E eu preciso estudar com vocês Davi para vocês entenderem Judá. Mas eu acredito que eu vou parar esse estudo por aqui. E a gente já entra no próximo, no episódio negro de Judá. No próximo estudo. Eu vou tentar fazer ainda essa semana para vocês. E aí vocês vão ouvindo da forma que der. Mas eu quero terminar. Eu vou continuar com o Judá com esse fundo musical. Porque ele diz assim: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Ele é digno de louvor. Você já ouviu essa música? Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vai fazer mais sentido ainda depois que a gente estudar o próximo episódio de Judá. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz.